Bom, bom dia a todos, 11 horas 2 minutos. Aqui estamos nos reunindo no estúdio da Betel para mais um programa Silêncio que chegou à autoridade. A autoridade de hoje é o Antônio Almeida Júnior, que é médico veterinário e pré-candidato a vereador nas eleições deste ano aqui em Paulo Afonso. Antes de conversarmos com Almeida Júnior, vou destacar algumas das principais manchetes que nós colocamos no nosso site nesta segunda-feira. Uma boa semana para todo mundo. Segunda-feira, 27 de julho de 2020. Bom, muita gente já viu, já leu sobre esse assunto, o novo decreto que prevê fechamento do comércio e toque de recolher por 15 dias a partir de depois de amanhã. Aliás, sobre esse assunto, sobre esse decreto que prevê o fechamento do comércio, deve estar acontecendo ainda agora, nesse horário, às 11 horas e 3 minutos, uma reunião envolvendo os dois principais sindicatos e parece-me que a CDL, com o governo municipal para discutir a questão desse fechamento. Os empresários, pelo menos com um dos quais, aliás, eu conversei hoje cedo, ontem e hoje já, pela manhã, esse rapaz acha que o governo está perseguindo o comércio. Não vê necessidade de fechamento do comércio nessa totalidade, como prevê segundo dizem, diz que é o Luiz Humberto, Luizinho, que está determinando isso, não é nem o prefeito. Hoje cedo, eu liguei para essa pessoa disse, olha, a reunião está acontecendo, não tenho nenhuma novidade para te falar, mas estamos aguardando, com a expectativa de que, no mínimo, o Luiz Humberto seja mais flexível e permita que o comércio funcione pelo menos até o meio-dia. Pelo menos essa é uma ideia desse empresário, que eu vou evitar citar o nome dele aqui. Então, esse decreto prevê o fechamento do comércio e toque de recolher por 15 dias a partir do dia 29 de julho. Hoje é dia 27 de julho de 2020, amanhã, 28 de julho, 62 anos de emancipação política. Sem acertadores, o prêmio principal da Mega Sena fica acumulado em 6 milhões. Quarta-feira sai o novo concurso. E quem ocupa cargo de confiança na prefeitura tem que se afastar até 15 de agosto para disputar a eleição. Regivaldo Toriolano da Silva, que era secretário, se ausentou há muito tempo. Aliás, sumiu. Cadê o Regivaldo Toriolano? Que ninguém sabe de nada dele. E a prefeitura adiou novamente a data da realização do concurso público. Mais um adiamento do concurso público. Não são nada não, são 13 mil candidatos concorrendo a 452 vagas. Eu, particularmente, não estou sendo pessimista não, mas não acredito que esse concurso saia este ano ainda. Estão prevendo aí lá para... Deixa eu ver aqui a data. Botar para quando? Dezembro. Acho que para novembro ou dezembro. Voltou a ser adiada a data de realização das provas do concurso para a prefeitura. O certame estava previsto para os dias 22 e 23 de agosto. E a prova objetiva agora está marcada para os dias 31 de outubro e 1º de novembro para os níveis superior, técnico e médio. De acordo com a Consulpan, mais de 13 mil pessoas foram inscritas. O certame oferece 452 vagas, com 232 dessas destinadas para nível superior, 139 para nível técnico, 81 para nível médio. Desse total, 369 serão destinadas à ampla concorrência e 83 para pessoas com deficiência, de acordo com a Lei 1.364. A Prefeitura não divulgou as remunerações para estas funções. Pelo menos é isso que a gente está sabendo. Bom, outra informação que a gente trouxe no site na manhã dessa segunda-feira, eu vou destacar aqui a respeito da reabertura de igrejas durante a pandemia, que colocou católicos e evangélicos em lados opostos, com alguns dizendo que o governo agiu acertadamente e outros dizendo que não. E assim, para fechar esse nosso expediente, para a gente começar aqui a entrevista com o Almeida Júnior, com pré-candidato a prefeito, o Progressistas, partido ao qual o Almeida Júnior aqui é filiado, esse partido também projeta eleger
até 3 vereadores. É uma das principais manchetes, foi colocada hoje logo cedo, traz como a principal figura o Raimundo Caires, que é o pré-candidato do Progressistas nas eleições deste ano. São 11 horas mais 7 minutos. Vamos, a partir deste momento, conversar com o Almeida Júnior, e, aproveitando a oportunidade, dizem que a ocasião faz o ladrão, mas vamos conversar sobre os 62 anos de emancipação política de Paulo Afonso, que serão comemorados amanhã. Almeida Júnior, bom dia, obrigado por ter atendido ao nosso convite. Há o que se comemorar esses 62 anos, amanhã? Bom dia, Bob. Bom dia, amigos ouvintes da Betel FM. Né? Cumprimentar toda a equipe da técnica aqui da rádio, né? E cumprimentar todos os amigos que também nos acompanham aí, tanto pelas ondas da internet, né? Como pelas nossas redes sociais, né? Que estão nos ouvindo. Veja, Bob, é sempre um motivo de comemoração quando a gente tem, né, a nossa cidade, a nossa querida Paulo Afonso, complementando aí, né, seus 62 anos de emancipação política, né? Mas, ao mesmo tempo, também é um momento de reflexão, né? A nossa cidade, como todo mundo está passando, né, por esse problema da pandemia, né, e isso vem trazendo assim problemas a mais do que os que a cidade já tinha, né? Paulo Afonso, apesar, né, de todos os esforços que já foram feitos, ainda é uma cidade em construção, né? Bem verdade que é uma cidade muito bonita, né, urbanamente falando, né, arquitetonicamente falando, uma cidade praticamente planejada, onde a gente tem uma qualidade de vida muito boa. Mas, ao mesmo tempo, Bob, ainda temos bolsões de miséria, muito desemprego, né? A nossa cidade passa aí por uma crise de emprego muito grande e nos deixa preocupados essa questão aí da pandemia com o fechamento das atividades empresariais. E aí fica a dúvida na cabeça do empreendedor, se ele vai poder reabrir o negócio dele, quando vai poder reabrir, e fica a dúvida também do outro lado, com relação aos comerciários, né, Bob? Que não sabem, por exemplo, se vão ter os seus empregos de novo daqui a 15 dias, porque vai fechar tudo por 15 dias, ou seja, entre a próxima quarta-feira até o dia 14, né, que é a outra quinta-feira daqui a 15 dias, é que vai ficar somente os serviços essenciais em funcionamento. E isso nos deixa muito preocupados por conta de que as atividades empresariais, elas são, de uma certa forma, o sustentáculo da própria economia e da macroeconomia. É bem verdade que estamos passando por um processo sério, né, de aumento de número de casos, mas isso se deve também, Bob, em grande parte às grandes aglomerações que estão sendo feitas. Ou seja, não é porque o comércio está aberto que eu tenho que sair de casa para ficar passeando no comércio. E o que a gente tem observado é que tem pessoas que estão indo ao comércio de uma certa forma, muitas vezes até sem necessidade, só para estar na rua, pelo simples fato de estar na rua, né? E isso preocupa e nos leva, assim, nesse momento, a uma reflexão de qual é o nosso realmente papel como cidadão, né? Como cidadã, né? Nesse momento de pandemia, em que precisamos estar com as atividades empresariais em funcionamento. Por exemplo, eu não consigo entender como é que abriu tudo. As pesquisas científicas dizem, por exemplo, que a abertura de academia, né, é alto risco, e não abriram-se algumas outras atividades. Por exemplo, por que não se pode visitar o monumento do Boi e a Cobra? Né? Se lá é um local ao ar livre e as pessoas vão em pequenas, quando muito, vai um carro com 2 pessoas. Por que eu não posso andar no Parque Belvedere ou no balneário e posso andar na Polônio Salles? Tem coisas que estão mal encaixadas. Por que se pode andar dentro de um coletivo com 40 pessoas e não pode se abrir um bar com distanciamento das mesas de 2 metros, as pessoas usando álcool em gel, enfim. Então tem coisas que precisam ser resolvidas. E nesse período aí, desses 15 dias, vai nos caber uma reflexão, Bob, do que efetivamente a sociedade deve esperar, né, a partir desse fechamento, né, inclusive com as pessoas ficando proibidas a circulação noturna a partir das 20 horas até as 5 horas da manhã. Vamos aguardar qual é o posicionamento oficial da Prefeitura. Vamos cumprir as resoluções, lógico, isso é importante que se diga, até porque as leis existem para serem cumpridas, né, mas é importante se frisar que, ao mesmo tempo que precisamos cuidar da saúde, temos também que preservar as atividades econômicas mínimas existindo dentro da sua mínima, no mínimo possível ou desejado, respeitando-se todas as regras
né, de isolamento, de uso do álcool em gel, distanciamento de pessoas e outras coisas mais que fazem parte desse momento que a gente está vivendo. Mas é importante que a gente pense também na questão da segurança dos negócios, né, da segurança jurídica. E é importante ressaltar, Bob, que cabe ao Poder Público Municipal agilizar o mais breve possível, né, o pleno funcionamento do sistema de saúde, até porque os recursos já foram disponibilizados pelo governo federal para estarem aqui, e não se justifica ainda que a gente tenha a UTI da Covid funcionando sem sua plenitude, né, ela está apenas funcionando como uma semi-UTI, e a UTI geral que está aqui no BTN ainda sem funcionamento. Então é preciso que o poder público faça a sua parte e coloque para funcionar esses dois equipamentos para dar segurança às pessoas da nossa cidade. No princípio o comércio ficou fechado, depois houve uma certa pressão, entre aspas, dos empresários, depois os evangélicos, e por último a Igreja Católica não pressionou tanto, mas o prefeito entendeu que tinha que abrir também. Mas o que dizer dos donos de bares e restaurantes? Pois é, essa é que é a grande questão, porque assim, Bob, foi o primeiro setor que fechou, e aí, veja, não só são os donos de bares e restaurantes, é bom que fique bem claro. Além dos donos de bares e restaurantes, tem toda uma cadeia produtiva que fica ali no entorno. São os garçons, são os fornecedores de insumos, né? São as revendas dos refrigerantes, né? Das bebidas, aquele negócio todo. E também, Bob, o setor cultural que também está prejudicado, porque quando os bares estão abertos, você tem a oportunidade de que haja, né, os shows ao vivo, as lives, enfim, todo aquele processo, né, de que as pessoas envolvem. Então, não só são os donos de bares. E olha, que se nós formos pegar os últimos dados do censo econômico que foi feito, esse setor, Bob, bares e restaurantes, são cerca de 5 mil estabelecimentos na nossa cidade, tanto na zona urbana, quanto na zona rural, como também na periferia. Então, é muita gente envolvida, e a grande maioria dessas pessoas, Bob, não foi beneficiada por nenhum dos seguros, né, de garantia, como o seguro assistencial do governo federal ou da própria prefeitura. E estão aí totalmente à mercê, com as suas portas fechadas. E da última reunião que tivemos, a informação assim, que começa a transparecer, é que muitos, Bob, muitos não irão reabrir suas portas, porque não irão poder cumprir com o cabedal de exigências que são necessárias, porque não tem recurso. Eles não têm a disponibilidade de recursos. Então vai ser muito mais fácil manter as portas fechadas. Tá, vamos tratar agora de Supersona. Eleição passada o senhor foi candidato a vereador. Não logrou êxito e agora volta a tentar uma vaga na Câmara de Vereadores de Paulo Afonso. Por que o senhor quer ser vereador? Olha, Bob, essa pergunta vem muito assim a calhar, né? Eu estava gravando um dos programas que vai para o ar dentro das nossas estratégias de marketing, né? E eu digo às pessoas assim, por que eu quero ser vereador? Eu quero ser vereador para que as coisas comecem a acontecer, Bob. A gente tem que tirar as coisas do papel. Veja, Paulo Afonso precisa de um projeto novo de desenvolvimento. E eu vou somente lhe contar uma coisa bem interessante. Por exemplo, a ponte que está aqui de acesso da ilha, tem 12 anos que essa ponte se fala em ser duplicada. E até hoje ninguém fez. E ninguém fez por quê? Os vereadores não se mobilizam, o poder público municipal também pouco está aí, e todos os dias a gente tem um estresse muito grande ali, inclusive com acidentes na ponte. Quer ver outra coisa? Paulo Afonso não tem um projeto de desenvolvimento do setor econômico. Quero levar para a Câmara, Bob, é por isso que eu quero ser vereador, essa discussão da geração de emprego e renda, da questão do apoio ao empreendedorismo, do fortalecimento do pequeno negócio local. Imagine você, Bob, que a prefeitura não tem um programa de compras governamental para valorizar o comércio local. E não tem porque ninguém criou essa lei. Farmacêuticos que o digam. Entendeu? Então, a grande maioria dos produtos que são consumidos em Paulo Afonso poderiam ser comprados aqui mesmo, na nossa própria cidade. Eu quero, como vereador, criar um programa de desenvolvimento sustentável, focado nos pequenos negócios. Nós temos, Bob, talvez um dos lugares mais bonitos do nosso sertão, que é o Raso da Catarina. Ninguém vai lá, porque não existe um programa de fomento ao turismo. Piranhas e Canindé aproveitaram a novela que foi gravada aqui, e que foi gravada em parte também lá na região do Baixo Sul, do Baixo São Francisco, e estouraram com relação ao turismo. E nós estamos aqui a comer moscas.
com tanta coisa bonita que a gente tem. Bob, um absurdo. O nosso bondinho está parado há quase 10 anos. Isso. E ninguém faz nada. Então, essa Câmara que está aí não me representa. Eu preciso, e eu queria contar com o apoio das pessoas de Paulo Afonso, porque eu quero ir para lá para tirar isso do papel. Porque muito se fala, muito se diz, mas ninguém faz. E o papel do vereador, Bob, não pode ficar resumido somente em fiscalizar as contas da prefeitura e apresentar requerimentos e indicações. Tem que ser propositivo. Cabe ao legislativo contribuir com o progresso e o desenvolvimento da cidade, apresentando soluções para que a gente possa sair desse marasmo que nós estamos. A última vez que Paulo Afonso teve um fortalecimento assim da sua economia foi na época das construções das barragens. E lá para cá, Bob, praticamente a gente não tem mais investimentos na cidade e vivemos de uma economia baseada em salários de prefeitura e salários do comércio que remunera essa nossa economia micro-regional. A Chesf já nem tanto, né? A Chesf já nem tanto, porque a grande maioria, né, já se aposentou, aí passa a receber do INSS e, infelizmente, como a grande maioria já envelheceu, como meu pai envelheceu, né, como outros também já envelheceram, e muitos também, Bob, já morreram. E aí o dinheiro para de circular. E a cidade que vivia de muitas pessoas no trecho trabalhando, com a paralisação das grandes obras do governo federal, essas pessoas voltaram para Paulo Afonso e estão aí, desempregadas, vendendo os seus patrimônios. Se você for observar, nas ruas do centro, inclusive, a quantidade de placa de venda de prédio, de ponto comercial é muito grande, Bob. Isso mostra que a nossa economia está falida e que a gente precisa revitalizar. E é papel do legislativo fazer isso, ajudar o executivo sendo propositivo. É por isso que eu quero ser vereador, para mudar essas coisas. Muito bem. Mandar um bom dia aqui para Lúcio Flávio, que também é pré-candidato, que está acompanhando a gente, e o vereador Cícero Bezerra, que está vendo a gente aqui pelo Instagram, aqui, né? Muito bem. Então, Muito bem, um abraço para os dois. São 11 horas mais 19 minutos. Estamos aqui no estúdio da Betel com o programa Silêncio, que chegou à autoridade, conversando com o pré-candidato a vereador, Antônio Almeida Júnior. O senhor falou a respeito dessas dificuldades de trabalho, mas a Prefeitura de Paulo Afonso recentemente contratou 400 pessoas para cargos comissionados com salários variados entre 3 e 6 mil reais. Então não está tão falida assim. Veja, o orçamento público da Prefeitura de Paulo Afonso é fabuloso, Bob. Nós arrecadamos quase que 1 milhão por dia, se formos contar todos os dias. Se formos contar só os dias úteis, dá quase 1,5 milhão por dia, se pegarmos só os dias úteis. Agora, isso caracteriza de novo uma contradição. Como é que uma prefeitura tem tanto recurso e só contrata cargo comissionado através de processo seletivo simplificado, onde não existe a real transparência do direito universal de participar para todos? E aí, Bob, por que não se faz o concurso público? Isso. Ou se deixou para fazer concurso público no último ano do governo, que eu não acredito que vai acontecer. Eu também não. Não acredito, tanto é que nem me habilitei para esse concurso, porque eu não acredito nele. Não que eu não acredito na empresa, eu não acredito que vai ter tempo de se fazer, até porque estamos em pandemia. Né? Outra coisa, Bob, a prefeitura está inchada de cargos. É preciso que, se precisa do servidor público, que seja dada a oportunidade a todos, através de concurso público. Cargo comissionado só são para aqueles cargos mais diretivos dos gestores de livre nomeação. E é preciso que se haja urgentemente. Eu lembro que na época do governo do ex-prefeito Raimundo Caires, ele fez concurso público para 1.920 pessoas. E hoje, o concurso público que vai ser feito aí é para 400 e poucas. Porque todos os outros cargos são comissionados, Bob. Então, isso é uma coisa que está errada e que precisa ser corrigido. E o Legislativo deveria ter imposto isso quando da aprovação do pedido do concurso público. Então, a Prefeitura hoje virou um grande cabide. Um grande cabide onde as pessoas entram e saem e a gente não sabe se essas pessoas efetivamente teriam o direito de estarem lá exercendo os cargos como servidores públicos municipais. Agora há pouco nós falamos aqui na matéria que publicamos cedo no nosso site a respeito com pré-candidato a prefeito progressistas também projetam eleger até 3 vereadores. Você falou aí que não acredita muito, aliás, que os vereadores não têm agido como deveriam agir. E o progressistas, de fato, acreditam que pode eleger 3 vereadores? Olha, Bob, nós estamos, a nossa estratégia, né, do Partido Progressista, nós temos 2 vereadores já com mandato, né? O José Carlos, né, do BTN,
e o Zezinho do INSS, Isso. que são os nossos representantes no Legislativo, né? A nossa expectativa, nós estamos aí com um time de 23 pré-candidatos, dos quais 7 são mulheres e 16 são homens, né? Uhum. Então, a nossa expectativa é que nesse time, desses 23, nós tenhamos aí, ou mais ou menos, o mesmo universo de votos que tivemos na eleição passada, né? Na eleição de 2016, o Progressistas conseguiu quase que 10 mil votos para o Legislativo, contando os votos diretos e os de legenda. Então, se nós repetirmos essa performance, e a gente acredita que a gente vai melhorar essa performance, até porque o nosso time foi reforçado com alguns nomes novos, que estão chegando aí com muita garra, muita vontade de trabalhar, nós acreditamos sim na possibilidade sim de fazermos 4 vereadores para a próxima legislatura, né? Vai ser uma disputa assim bastante acirrada, que nós temos bons nomes, né? E temos nomes novos que estão chegando que não foram testados ainda. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a experiência de alguns mais maduros, né, temos também a juventude dos que estão chegando com muita garra e muito esforço. Daí vem esse sentimento de que poderemos chegar a esses 10 mil votos e, consequentemente, né, emplacarmos aí 3 vereadores na próxima legislatura. Alguns colegas acreditam que talvez até se a gente tiver uma performance aí próximo de 12 mil, a gente chega a 4 vereadores. Mas isso aí só o tempo é quem vai dizer, e o processo da campanha, né, que ainda nem começou, né? Só vai começar efetivamente a partir de 1º de setembro, que é quando a gente tem as convenções já firmadas, e aí vai ser possível se fazer campanha. Você acredita em uma renovação significativa no plenário, na Câmara de Vereadores? Eu tenho andado, Bob, não só como empreendedor, né, por conta dos negócios que a gente administra, mas também por conta da prestação de serviço como médico veterinário e também como pré-candidato a vereador. E o que a gente escuta das pessoas é um sentimento muito grande de renovação, né? Existe assim um sentimento por parte das pessoas de que muitos que ali estão não deverão retornar, né? Então, por conta disso, espera-se, né, e a gente acredita muito nisso, de que pelo menos metade, né, algo próximo aí, como 7 ou 8 vereadores, sejam renovados com novos nomes aí no parlamento. E tem muita gente boa, viu, Bob? Aí se lançando, né, a candidato. Eu me considero um desses possíveis, né, pré-candidatos a estar pleiteando aí o apoio das pessoas para que a gente possa renovar essa Câmara, como também tem outros grandes nomes. Você falou há pouco aí do Lúcio Flávio, que é um amigo fraterno, que também vai engrandecer muito o debate da Câmara, como tem uma série de outros nomes também que precisam de ter um espaço legal aí na Câmara para que a gente possa qualificar o discurso, qualificar as discussões, principalmente. Fazemos aquilo que eu venho sempre comentando. Por que é que eu digo que meu compromisso é com o desenvolvimento? Porque precisamos desenvolver a cidade como um todo, tanto da parte social, quanto a parte econômica, como a parte cívica, como a parte cultural. Ou seja, o desenvolvimento tem que ser integrado, sustentável. E a gente tem que se comprometer com isso. Paulo Afonso é a maior cidade do raio de 250 quilômetros, é uma cidade linda, maravilhosa. Amanhã faz 62 anos de emancipada e precisa ser referência em educação, referência em saúde, referência em turismo, em entreposto de comércio, em agricultura, enfim. Temos todas as ferramentas, só precisamos de fazer acontecer. Deixa eu aproveitar o momento aqui, mandar um abraço para Geraldo Alves, que está sempre nos acompanhando, sempre nos prestigiando. Geraldo do BTN. Isso. Grande amigo. O Jerônimo Estevão, que eu chamo de autoridade. Sim. E o Geraldo diz aqui, Júnior, aí é para você. Acho muito difícil um partido, na atual conjuntura, eleger 3 ou mais vereadores. Veja, o Geraldo ele tem o ponto de vista dele, a gente tem os nossos cálculos, as nossas estatísticas, né? Baseado nisso que a gente faz essa projeção da eleição de 3 candidatos. Sabemos que não é fácil, né? Eu creio que esse ano, Bob, nós vamos bater o recorde em termos de números de pré-candidatos e de candidatos a vereador pela nossa cidade, né? Pelo que se comenta, né, aí nos bastidores, nos senadinhos, falam em 200 nomes, né? Então vai ser uma disputa bastante acirrada. Espero que em alto nível, é importante que todos os pré-candidatos respeitem os eleitores, se respeitando e respeitando os seus adversários, né? Isso é muito importante, a questão da ética. Em tudo tem que ter muita ética, e principalmente na política, que é uma coisa que está muito desgastada e existe uma pecha muito ruim em cima de todos. Então a gente vai trabalhar para eleger 3. Creio que os outros partidos também vão fazer a mesma coisa, as mesmas estratégias, para também eleger o maior número possível. Resultado mesmo, saber quem realmente fez ou não fez, só 15 de novembro, às 8 horas da noite, eu creio que a gente tem um resultado aí de quem é o prefeito e quem são os vereadores eleitos.
Muito bem. Mandar um abraço aqui para Dísio Nunes, que é daqui de Boa Vista, né? Que está na capital do Estado, está nos acompanhando também aqui. Júlio, o que é que o Progressistas tem programado dentro das suas estratégias para o meio rural? Bob, nós temos um compromisso com o homem e com a mulher do campo, né? Dentro da filosofia do nosso partido, a gente acredita que a base da sustentação econômica vem da atividade econômica lá gerada na zona rural. Só para você ter uma ideia, cerca de 70% do alimento que é consumido todos os dias na mesa de todos os brasileiros vem da agricultura familiar. E nós acreditamos que é necessário se fazer um grande programa para se fortalecer essa agricultura familiar. Ao mesmo tempo, nós também vamos estar aprimorando o projeto de irrigação de Paulo Afonso. O projeto que aí está, e que foi implantado pelo governo do Estado, ele inicialmente era previsto para 200 hectares, isso há 16 anos atrás, quando nós estivemos na Secretaria de Agricultura do Estado, e à época, né, conseguimos duplicar sua capacidade, foi para 400 hectares, e hoje, além desses 400 hectares, tem mais 100 hectares que foi feito também como um projeto que foi municipal, né? Então, Paulo Afonso hoje só tem 500 hectares irrigados. Nós pretendemos, Bob, dentro dos negócios rurais, primeiro, né, revitalizar todo o processo de piscicultura que já houve um tempo atrás, lá na região do Xingozinho, e que das 15 associações que foram criadas, apenas 3 hoje estão produzindo. Então tem 12 que estão fora. Se nós conseguirmos revitalizá-las, serão mais 300 famílias produzindo piscicultura, mais 5.000 toneladas de tilápia todos os anos produzidas aqui na nossa região. Esse é um dos pontos. Agricultura irrigada. Pretendemos, né, através de sistemas de adutora e também através de sistemas de utilização de águas de poços, de perfuração profunda, instalarmos projetos de irrigação para a produção de alimentos, tanto para a agricultura familiar, como também para aqueles empreendedores que queiram fazer fruticultura em alta escala. E vem também, Bob, a gente não pode deixar de esquecer, né, as nossas atividades que são mais próximas da gente. Por exemplo, um programa de fomento à questão da criação de caprinos e ovinos, né, que é a nossa melhor pecuária que nós temos. Um programa de incentivo à apicultura. Tudo isso, Bob, já teve há um tempo atrás e não tem mais. Então nós vamos estar dando um grau de direcionamento muito forte para essas atividades da agropecuária. Primeiro, para gerar alimento para a sustentação das próprias famílias. Segundo, para que esses excedentes possam ser comercializados. E terceiro, para que a gente consiga escala para atrairmos agroindústrias para processamento desses frutos, né, desses frutos da terra que a gente espera estar produzindo e incentivando através do fomento à atividade agropecuária. O Geraldo Alves, ele reitera, mas torço para que os amigos de boas ideias vençam. Almeida é um excelente quadro. Obrigado, Lúcio Geraldo. Flávio também reitera dizendo o seguinte, na verdade, pode ultrapassar 300 candidatos, partindo do princípio de que são pelo menos 16 partidos concorrendo com a média de 20 candidatos cada. Pois é, imagina. Então, se forem os 300 mesmo que o Lúcio Flávio está pensando aí, nós vamos ter um recorde, né, assim, de pré-candidaturas. Isso é muito bom, Bob, porque o processo passa a ser cada vez mais plural. A única ressalva que eu faço é que o Legislativo que aí está, essa Câmara que aí está, deveria ter aprovado os 17 assentos na Câmara, porque nós temos população e a lei nos permite. E olha, Bob, se passássemos de 15 para 17, seríamos mais plurais, ou seja, teria mais 2 outras pessoas com oportunidade de estar lá apresentando seus projetos e propostas. E tenho certeza, o orçamento da Câmara é suportável para se ter os 17. Não comprometeria o orçamento da Câmara. O mesmo orçamento para 15 ou 17. Tanto faz, aquela história. Se ia mexer um pouquinho no subsídio do vereador, né, ou se ia diminuir a quantidade de cargos de indicação, não teria problema. O interessante é que seja plural. Torço, inclusive, Bob, para que tenhamos esses 300 pré-candidatos. Vai ser mais plural, ou seja, são mais pessoas colocando propostas, projetos, e aí o cidadão e a cidadã vão poder fazer a sua escolha, né, de quem tem melhores propostas, quem tem melhores projetos, e lógico, a gente torce sempre para que vençam os melhores. Tá, o Geraldo diz aqui, Bob, o Partido dos Trabalhadores terá um mandato coletivo encabeçado por nosso companheiro Evandro Paiva. O Evandro vai voltar a colocar o nome dele? Ele está dizendo aqui, o Partido dos Trabalhadores terá um mandato coletivo.
Aí ele bota entre parênteses, encabeçado por nosso companheiro Evandro Paiva. Eu não sabia. Ele já foi presidente da Câmara. Câmara, né? Foi vereador aqui em Paulo Afonso, né? Inclusive foi um dos grandes batalhadores, aí brigava muito pelos interesses dos eletricitários, aquele negócio todo. E que eu saiba, a última vez que eu conversei com ele estava morando fora do Brasil, inclusive. Então ele deve estar retornando, né, para fazer campanha. Seja bem-vindo, é mais um qualificando a disputa. Júnior, num ano totalmente diferente, em que as pessoas certamente não vão poder ir com a frequência tradicional às urnas, estima-se que, você particularmente estima como será essa eleição, onde as redes sociais terão predominância? Olha, Bob, é um processo totalmente novo, né? Novo para todos nós, né? Nós não sabemos ainda como nos comportaremos, né, na campanha. O que a gente está mais ou menos vendo no período de pré-campanha é assim: muitos vão ter dificuldade de se comunicar. Então, eu acho que a comunicação vai ser o grande diferencial. Né? Infelizmente, algumas pessoas têm algumas dificuldades de oratória, né, de estar gravando um programa, de estar fazendo um post para colocar na internet e tal. Porque vai ser muito isso. Vai funcionar muito as redes sociais. E não pense que as pessoas não estão tendo acesso às redes sociais, não. Hoje, né, com a questão, inclusive, da pandemia, né, as pessoas tiveram que modificar os seus canais de comunicação. E tanto, né, a propaganda que vai ser feita em rádio, que a gente não sabe ainda como é que vai ser feita, né, como a propaganda que vai ser feita do boca a boca. E a grande diminuição do contato das pessoas no dia a dia, porque vai ficar meio complicado pensar, por exemplo, em carreata, em passeata, né? E isso aí tudo é aglomeração. Porta a porta não vai existir? Porta a porta certamente vai ser muito difícil de ser feito, né? Então eu creio que essa eleição vai ser a eleição dos amigos, onde você vai conversar com os seus amigos, que vão conversar com os amigos deles, e que vai se formar as grandes redes, onde as pessoas vão estar usando muitas ferramentas da comunicação para estarem transmitindo suas propostas, seus projetos e, lógico, né, tentando e pedindo, né, o apoio, né, das pessoas na hora da eleição. A eleição, pelo que está previsto, né, ela deverá acontecer em 15 de novembro, mas nós não sabemos ainda os detalhes, por exemplo, quantas pessoas vão poder estar na fila. A gente sabe que vai ter que ter distanciamento. Já sabemos também que não vai ter biometria para evitar o contato com as teclas, né? Isso. Mas de qualquer sorte você vai ter que assinar, a mesária vai ter que estar todo mundo de máscara. Então vai ser assim uma eleição muito atípica por conta da pandemia, mas eu acredito que ela vai acontecer realmente em 15 de novembro. Espera-se, né, que daqui para lá a gente tenha aí um alívio nesses números da Covid, né, e muito certamente possamos mais ainda que já tenha uma vacina, né, para pelo menos a gente já começar a ter um pouco mais de esperanças. Mas eu creio assim, sabe, Bob, o grande diferencial vai ser o uso da comunicação como ferramenta de se conseguir o voto. Muito bem, Lúcio Flávio está dizendo aqui, Bob, esperando o convite para poder bater um papo aqui na Betel. Muito bem. Certamente, Lúcio Flávio, veja bem, nós estamos programando, sexta-feira última foi a presença do presidente Pedro Macário Neto, presidente da Câmara. Hoje, com a nossa retomada das atividades aqui na Betel, Almeida Júnior, amanhã está prevista a presença do vice-prefeito de Paulo Afonso, Flávio Henrique Magalhães Lima. Na quarta-feira, muito provavelmente vice na chapa do Mário César Barreto de Azevedo, José Luiz de Oliveira Neto, que é aqui da casa, sempre participou conosco, tem uma participação aqui na programação normal. Vamos fazer o seguinte, Lúcio Flávio, quinta-feira, 11h15, aqui no Estúdio da Betel. O espaço será seu. Júnior, grande nome. 11 horas mais 35 minutos. O que você, como é que você interpreta ou avalia a reabertura das igrejas, principalmente as evangélicas, que foi em primeiro plano, depois a católica? Olha, Bob, temos que cuidar do corpo, mas também temos que cuidar do espírito, né? E aí, desde que sejam respeitadas as regras, né, eu sou favorável de que se abra tudo. Eu acho assim, e entendo, né? Estamos passando por um processo de pandemia, sim. O que a gente precisa é de só sair de casa se houver necessidade. Evitar estar se fazendo, como algumas pessoas têm feito, aí aglomerações sem ter porquê, né? Do mesmo jeito que a Feira Livre está aberta e eu preciso ir ao supermercado para abastecer a minha casa, eu também preciso do conforto espiritual. Agora, é uma decisão muito particular de cada um, né? Você vai para a igreja? Vai. Mas você pode também assistir o culto pela televisão, você pode assistir a missa pela televisão. Meu pai é grupo de risco, né, 84 anos de idade, e
Desde que começou o processo da pandemia, mesmo com a abertura das igrejas, nós, na família, decidimos que meu pai não vai para a igreja. Mas todo dia meu pai assiste à missa dele pela Canção Nova. Né? Então, a decisão de ir ou não tem que ser do cidadão, a pessoa tem que ser livre. Então, eu entendo que o conforto espiritual tem que acontecer, muito importante, né? Como também tem que ter essa liberdade de escolha, né? O livre-arbítrio de ir para a rua ou não. Se puder, fique em casa. Se for necessário, se for preciso sair, saia. Mas saia com muito cuidado, né? Cuidando de você e cuidando do seu próximo. Respeite o distanciamento social. Use máscara o tempo inteiro. Se tiver contato com superfícies, né? Usa o álcool em gel. Se precisar, lave as mãos com água e sabão. Enfim, evitar estar passando a mão no rosto, que é uma coisa que a gente tem que se aprender a esse novo normal, né? Mas assim, eu sou favorável de que estejam tudo aberto. Tanto as igrejas como o comércio. Agora, as pessoas precisam ter o respeito e a consideração com os demais e cumprir as regras do que é determinado pela Organização Mundial da Saúde. Tá, deixa eu mandar um bom dia aqui, um bom dia ainda para a doutora Ivoneide Patu, que você conhece. Conheço, né? Ivoneide. Muito bem. E Lúcio Flávio da Almeida, meu amigo, forte abraço. Muito bem, grande abraço, Luciano. Recado que a gente está recebendo aqui. São 11 horas mais 38 minutos, estamos destacando aqui pela Betel, um novo horário nosso, das 11 até as 11 horas e 55 minutos, programa Silêncio, que chegou a autoridade, todos os dias uma autoridade aqui no nosso, sentado à mão direita de Deus Pai, para conversar conosco sobre as coisas de Paulo Afonso. Qual é a avaliação que o senhor faz desses 3 anos e tantos meses do governo municipal? Olha, Bob, uma coisa a gente tem que reconhecer, né? Agora, aos 45 minutos do segundo tempo, né, se estivéssemos falando de futebol, o governo começou a trabalhar. Né? Então, há uma quantidade grande de obras pela cidade. Isso é um ponto. Né? Mas, assim, no meu modo de pensar, são obras que não são necessárias no momento. No momento que a gente precisa é de fortalecer a economia. A gente precisa é de fazer programas de desenvolvimento. E esse governo, Bob, não tem esse projeto. Né? Se você for observar, não existe um programa, por exemplo, né, do turismo. Foi feito pelo turismo nos últimos 4 anos? Nada. E pelo contrário, matou-se o que talvez tivesse ainda de resquícios. Eu conversava outro dia com um amigo Gatão, que é guia de turismo, né, e ele dizendo: Almeida, a gente nunca viveu um momento tão ruim para os guias de turismo como estamos vivendo agora. Porque as pessoas não estão vindo para Paulo Afonso para visitar as belezas naturais de Paulo Afonso. Estão vindo para o São Francisco para conhecer Canindé e Piranhas. E nós temos um potencial, no mínimo 10 vezes maior do que isso. Então, um dos setores primordiais para a nossa economia, esse governo falhou. No segundo momento, se você for olhar a questão do fortalecimento do entreposto comercial, né? Paulo Afonso vive hoje na cidade praticamente com o seu comércio, né, largado à própria sorte. Infelizmente, isso é uma realidade. E não é de agora, por conta da pandemia, não, viu, Bob? Isso já vem de algum tempo. E é importante que se tenha um processo e um projeto de fortalecimento do comércio local. Por exemplo, já falei aqui para você, mas vou repetir, o governo municipal teria que instituir um programa de compras governamentais para comprar a caneta no comércio local, para comprar o fardamento no comércio local, para comprar a merenda escolar da agricultura familiar. E aí você teria, Bob, a circulação desses 360 milhões de orçamento, parte dele é compra de insumos e de materiais para que a prefeitura funcione. Então, esse serviço da prefeitura de educação, de saúde, de infraestrutura, se fosse comprado no comércio local, estaria fortalecendo o nosso comércio. E não é o que acontece. Então, o nosso comércio está sendo deixado de lado. Outra coisa, se você for observar, o que foi que esse governo atraiu de empreendedores? Ah, mas veio o açaí. O açaí veio porque veio, não foi porque a prefeitura atraiu. Ele veio porque sabe que Paulo Afonso é uma cidade polo. Como ele também se instalou em Jiquié e tem 200 lojas espalhadas pelo Brasil. Então, nós precisamos fortalecer o empreendedor local, Bob. Né? É através do pequeno negócio, é através da pequena indústria. Né? Aqui em Paulo Afonso, sequer uma fábrica de encartelados a gente tem. Fábrica de pipoca a gente não tem. Pipoca. A gente tem que comprar pipoca de outro lugar. Então, assim, tanta coisa que é possível ser feita
E a gente não vê um programa de fomento nessa área. E eu falo muito disso, Bob, até por conta da minha trajetória pela Associação Comercial, por SEBRAE, órgão de governo do Estado, sempre focado em desenvolvimento. E eu não vejo isso acontecendo. O que eu tenho visto é uma política assistencialista e clientelista. É o que está acontecendo nesse governo. Por isso que esse governo, se você me perguntasse para ele uma nota de 0 a 10, a minha seria 3. E com muito, assim, ressalva que se continuar fazendo coisa errada, vai cair para 2. Um bom dia aqui para Thaísa Costa. Thaísa, amanhã Flávio Henrique aqui no meu lado direito, viu? Júnior, Antônio é o seu primeiro nome. Isso. Anilton Bastos Pereira, Mário César Barreto de Azevedo, Luiz Barbosa de Deus, Raimundo Caires, Capitão Paz. Esses vão disputar a primeira divisão, vamos chamar assim, já que estamos no retorno dos campeonatos, a primeira divisão do campeonato agora no dia 15 de novembro. A tendência natural é que 2 nomes desses que aí se apresentam cheguem à final. Porém, assim como no futebol, corridas de carro e de cavalo, às vezes um azarão aparece e derruba um competidor mais forte. Você acredita nisso? Olha, Bob, na política tudo é possível, né? E como essa eleição é uma eleição diferente, tudo pode acontecer. O que é que nós dos progressistas temos feito, né? Nós temos o nosso pré-candidato, que é o Raimundo Caires, que já foi prefeito, já foi vereador, e que nós acreditamos que é o nome que o nosso partido está oferecendo a essa majoritária, a essa primeira divisão, como você está colocando aí, né? Mas o grande anseio também do nosso pré-candidato Raimundo é que a gente possa fazer a unificação do que a gente chama das forças de oposição. E aí fazermos uma composição para que tenhamos, né, aí talvez apenas 2 ou 3 nomes concorrendo à prefeitura. A nossa ideia é atrairmos, né, e sermos também atraídos, porque o processo da democracia e da política tem que ser esse mesmo, é de vai e vem, de conversar e de negociar, e chegarmos a uma chapa de consenso das oposições para que a gente possa fazer frente ao que está aí colocado, certo? Se isso vai acontecer e em quanto tempo vai acontecer, só o tempo é que dirá, né? Infelizmente as conversas acontecem. Eu gostaria muito de que a gente partisse, né, nós como oposição, partíssemos juntos. Até porque foi assim que ganhamos a época quando o Zé Ivaldo foi prefeito, né? Nós juntamos todas as forças ligadas, né, na época ao MDB, e aí juntamos todas as pessoas que eram das forças progressistas, de centro-esquerda e de esquerda, para competirmos e ganhamos a eleição e elegemos o José Ivaldo. Na eleição seguinte, partimos desunidos, perdemos. Na outra eleição, desunidos de novo, perdemos de novo. Na outra eleição, desunidos de novo, perdemos mais uma vez. Da outra vez, nos juntamos, ganhamos com Raimundo Caires. Saímos desunidos, perdemos. Desunidos de novo, perdemos de novo, desunidos de novo, perdemos de novo. Então eu acredito que se a gente, e a história conta, que se a gente nos unificarmos em torno de um processo de oposições, né, nós teremos sim a possibilidade de termos um sucesso maior. Isso não quer dizer que, como você falou, né, um azarão venha a ganhar. O Raimundo Caires, naquela época, era considerado um azarão. Uhum. Eu lembro que no começo da campanha, Raimundo tinha 1 ou era 2%, né, das intenções de votos lá pelo mês de março, né? E nós ganhamos a eleição nos últimos 15 dias, quando houve a adesão, né, do Partido dos Trabalhadores, a Igualdade abriu mão da candidatura e veio nos apoiar, né? E aí nós conseguimos formar uma frente de oposições e ganhamos a eleição nos últimos 15 dias. Então, tudo pode acontecer, né? E eu espero, né, de que a gente consiga fazer, sim, a renovação do Executivo Municipal. Tenho muito respeito, muita consideração ao atual gestor, mas acredito que o projeto dele perdeu a validade e precisa ser renovado. Falando no atual gestor, o colega Osildo Alves publica agora cedo no seu site seguinte matéria: Luiz de Deus tem reprovação de 53% na gestão do combate ao coronavírus em Paulo Afonso. É o que diz uma enquete que o Osildo proporcionou. A pergunta é: como você avalia o desempenho do governo Luiz de Deus no combate ao coronavírus? É mais ou menos o que você está dizendo aí com relação ao governo. Infelizmente é uma realidade. O município de Paulo Afonso, na contramão do que o governador Rui Costa está fazendo, na contramão do que o prefeito ACM Neto está fazendo em Salvador, o governador pelo estado da Bahia inteiro e o prefeito pela prefeitura de Salvador, fazendo um parâmetro de comparação, nós erramos muito, Bob, aqui. Paulo Afonso veio ter uma UTI que não funciona agora.
Então, nós não nos preparamos para o enfrentamento da crise e quando veio, né, o enfrentamento direto e proporcional da crise, infelizmente, as decisões que foram tomadas, em muitas delas foram acertadas e em outras foram totalmente desarrumadas. Você quer ver uma história? Uma das coisas que se diz é que você não pode estar importando casos, né? O Paulo Afonso tem sido normal e natural, e já saiu na mídia várias vezes, ônibus de passageiros que estão vindo de São Paulo e chegando em Paulo Afonso. Não é testado, porque as barreiras nunca funcionaram. Quando funcionava, funcionava somente uma parte do tempo. Botaram um chuveiro, né? Aqui chuvisquinho? Um chuvisquinho, né? Porque barreira sanitária, se quiser aprender, é só ir visitar as duas lojas que eu sou responsável técnico. Lá você vai ver o que é um ato de desinfecção. Porque lá a gente cumpre barreira sanitária, porque é obrigatório pela lei. Lá onde? Nas granjas que eu sou responsável técnico, aqui em Glória. Granja Avimil e Granja Fares, né? Eu sou responsável técnico por essas duas empresas há mais de 20 anos. Então, barreira sanitária não é aquilo não, tá molhando pneu de carro não. Né? Então, fizeram as coisas assim, meio a toque de caixa. E aí o resultado é, você tem, por exemplo, nas filas de banco, não existe nada que desaglomere as pessoas. Então, o poder público pecou nessa parte. Com isso, houve aumento de casos. Ao mesmo tempo, não se organizou para o aumento de casos. Está aí as UTIs quase que sem funcionamento. Está aí a reprovação por parte do cidadão e da cidadã de Paulo Afonso. Eu também corroboro com o ponto de vista de que está equivocadamente sendo feito. Mas ainda dá tempo de consertar. Basta somente seguir as orientações dos outros que estão fazendo a coisa certa. Né? Nós temos o prazer, eu conheço um prefeito, o nome dele é Marcão. Ele é prefeito de Santana, é uma cidade lá no oeste da Bahia. Tive o prazer de trabalhar com o Marcão durante umas 3 vezes já. Umas vezes ele como prefeito, eu ia visitá-lo como superintendente, e outra vez como colega na Bahia Pesca, que ele era chefe de gabinete, e eu era assessor especial do presidente. Resultado, o Marcão, prefeito de Santana, não tem um caso de morte. Por quê? Porque desde o começo fez a coisa certa. Fechou a cidade, e quem entra tem que ser testado, tem que passar por um período de isolamento. Aqui em Paulo Afonso não é tudo aí à toa, as barreiras não funcionam, então os casos aumentam. Mas dá tempo de corrigir, é só querer. Você parece que trouxe o seu fã-clube, o pessoal do movimento PP Jovem, diz Almeida Júnior, nome forte e técnico progressista. Obrigado aí, a galera jovem aí, os nossos entusiastas. Essa galera, Bob, nós conseguimos agora a proeza, Bob, tanto de resgatarmos os jovens progressistas, né, que o Anderson, quem é o presidente, e tem feito um grande trabalho, como também as mulheres progressistas, né, que está aí com um time, inclusive hoje de tarde, uma das mulheres progressistas vai estar gravando já no nosso estúdio de gravações já algumas dicas, né, e a própria presidente, né, já está articulando aí com as outras mulheres do partido algumas ações para a gente implementar aí na época da campanha. Então, além dos pré-candidatos, a gente vai ter esses 2 movimentos de apoio. Eu queria mandar um abraço aí para toda a equipe do Progressistas, né? Um abraço fraterno a todos, né? Tanto para os pré-candidatos como para os simpatizantes. Tá, quem mais está contribuindo nas ações de combate à Covid em Paulo Afonso? Olha, Bob, é assim, na realidade, acho que Deixa eu sugerir aqui, profissionais de saúde, polícias militares civil, guarda municipal, Câmara de Vereadores ou a Prefeitura? Não, a Câmara não tem feito nada. Zero. Né? A Prefeitura tem feito muito, mas muitas coisas equivocadas. Né? A Polícia Militar, né, tem cumprido o seu papel, né? Por exemplo, quando teve que fazer o lockdown, fez com toda a maestria e tal. Agora, sim, eu acho que quem mais tem que fazer, Bob, é o cidadão. Né? É o cidadão e a cidadã quem tem que fazer. Somos nós que temos que nos proteger e proteger os outros. O governo, os órgãos, as entidades, né, têm por obrigação de aplicar bem o orçamento nas medidas que são macro. Mas é do isolamento, é da questão de usar a máscara, das medidas de segurança, que cada um protege a si próprio e protege ao outro. Então, no meu entendimento, né, quem mais tem que fazer é o cidadão e a cidadã. E, infelizmente, muitos têm feito, muitos, mas muitos mesmo. Mas tem uma pequena parcela da sociedade que ainda não entendeu a gravidade dessa doença, ainda não compreendeu que é preciso se ter cuidado, é preciso se cuidar e cuidar dos outros. Isso é amor ao próximo. Bom, e assim nós estamos concluindo o silêncio que chegou à autoridade desse início de semana, segunda-feira, com o Almeida Júnior. São 11 horas mais 51 minutos. Amanhã estaremos de volta a partir das 11 e vamos conversar aqui no programa, nesse mesmo estúdio,
com o vice-prefeito de Paulo Afonso, Flávio Henrique Magalhães Lima. Na quarta-feira, José Luiz de Oliveira Neto. Na quinta-feira, Lúcio Flávio, pré-candidato a vereador. Júnior, obrigado pela presença aqui conosco, pelos ensinamentos que você proporcionou hoje aqui, pelas sugestões, e não vai faltar a oportunidade para a gente voltar a conversar aqui no estúdio. Eu que lhe agradeço, Bob, né, por essa ousadia que está vindo aqui no primeiro programa, né, para mim um prazer, uma honra, né, agradecer aí a toda a equipe da Betel, que sempre nos recebe muito bem, né, e desejar a todos aí uma semana de muita paz, de muito proveito, e não podia deixar de ser, né? Minha cidade, Paulo Afonso, amanhã faz 62 anos. Eu me sinto muito orgulhoso de ser Paulo Afonso, e por ter esse orgulho e esse amor, tenho que ter muito compromisso em trabalhar muito mais, porque eu já fiz fazer muito mais ainda pela minha cidade. Porque aqui que é onde nasci, é aqui onde tenho minha família, onde resido todo da minha família, é onde tenho as minhas coisas, e é onde um dia, né, como todos os outros vão ter também que chegar lá, ao terminar a minha história, ser enterrado aqui também. Né? Deixa eu fechar o programa com a seguinte pergunta. O Luiz de Deus, outro dia, andou numa live aí chorando. O que você achou daquilo? Eu não entendi muito, né, aquilo lá, não, porque ele fez um comentário, inclusive, né, de que a prefeitura está endividada, né, mas faltou ele dizer quem foi o responsável por essa dívida. Que não. Bom, pode até estar, mas talvez a pessoa que supostamente foi colocada, ela que ele disse que vai para o túmulo e não diz, não tenha tanta culpa assim. Amanhã, certamente, Flávio Henrique vai dizer alguma coisa sobre isso. Ele conhece mais de perto do que ele. É verdade. Mas assim, Bob, agradecer aí a você, né, e ao programa por essa oportunidade de estar aqui e renovar o compromisso com a minha cidade de Paulo Afonso, né, de que a gente vai estar aqui cumprindo como cidadão. Vou colocar meu nome na urna? Vou. Se vou ter sucesso ou não, só as urnas e dirão, né? Espero ter sucesso. Mas se não tiver sucesso, vou continuar minha trajetória servindo ao meu município com muito amor e com muito carinho. Bom, esse programa foi retransmitido pelo Facebook, pelo Instagram, né, e pela própria emissora. Amanhã estaremos de volta a partir das 11 horas, com os trabalhos técnicos do A. Teixeira, né, e supervisão geral do pastor João Neto. Esse programa é inteira responsabilidade dos produtores dele. Muito obrigado a todos, obrigado pela atenção. Continue acompanhando a programação da Betel. Até amanhã.